pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Wildon e retornando para a nossa primeira aula, né, de inglês de 2021. Então, primeiramente, feliz 2021 para todo mundo, né, que esse ano seja bem melhor que o ano passado, né, para todo mundo, tá certo? E o primeiro assunto que a gente vai ver esse ano vai falar sobre livros, tá bom? A gente vai estudar em inglês os gêneros literários, que em inglês se chamam book genres. Book genres, essas duas palavrinhas, né, que estão aí na frente. Book, vocês sabem que é livro, né? E genres são os gêneros, né? São os gêneros dos livros, ou como a gente chama em português, gêneros literários, tá bom? Então, repetindo, book genres, tá bom? Então, vamos lá pro primeiro slide. Bom, antes da gente entrar nos gêneros específicos, né, dos livros, a gente tem que entender algumas definições que a gente dá, né, para os tipos de livro. A gente tem fiction e non-fiction, né, que em português é o livro de ficção e o de não ficção. O que é que isso significa? Ficção, como está dizendo aí no slide, né, é uma história, certo? Não é umas histórias, não. Uma história criada, fantasiosa ou fantástica, tá bom? Ela é uma história que ela é uma história inventada, né? Uma história criada. Não é uma história de verdade, né? Não está contando a história da minha vida, da sua vida ou de alguma outra pessoa que existe de verdade, né? Então é uma história que ela é uma história criada para o livro. Então ela é uma história de ficção, tá bom? E a gente tem o non-fiction, né, que é uma história de não ficção, né, que é uma história que busca apresentar um fato real acontecido. Então, se eu estou falando sobre a vida, se eu escrevo um livro sobre a vida do Faustão, por exemplo, né, é uma história de verdade. Eu estou escrevendo sobre uma pessoa de verdade que existiu e tudo. Então, ela não é uma ficção, é uma história real. E outra palavrinha que a gente tem que entender direitinho é novel, tá bom? Novel, que em inglês significa romance. É a narração de uma história completa com personagens, ambientação e temporalidade. Então, como está dizendo aí, novel significa romance, mas não é aquele romance de um casal apaixonado, né, de duas pessoas que se amam. Não necessariamente isso, né? O romance na literatura quer dizer que é uma história, que ela é uma história completa, com personagens, com ambientação, e ela é uma narrativa, certo? É a narração da história de algum personagem dizendo onde foi que aconteceu, quando que aconteceu, certo? Então isso é um romance na literatura, né? O nome em português é romance e em inglês é novel, tá bom? Novel, certinho? Então, por exemplo, Harry Potter, né? Harry Potter é um livro que ele é um romance, né? Ele é uma novel. Por quê? Porque tem ali o Harry Potter, o personagem, tem a narração falando da história dele, então é um romance, tá bom? Entenderam direitinho? O romance da literatura, ele é diferente, né, do romance do nosso dia a dia, certinho? Então, isso que vocês têm que aprender direitinho. Fiction, repetindo, é uma história de ficção, uma história que não é de verdade, uma história de fantasia, história inventada. Non-fiction é uma história real, uma história que aconteceu. E novel, né, é um romance, né, uma narrativa sobre personagens, tá bom? Então agora a gente vai para os gêneros mais específicos, tá bom? Vamos lá. Bom, então os genres, né, se escreve assim, né, com dois S, mas a pronúncia é essa mesmo, viu, gente? Genres, são os gêneros. Então vamos lá, eu tenho aqui um adventure. Vão repetindo comigo quando eu for falando a pronúncia, né, para que vocês pronunciem direitinho. Então eu tenho o adventure, que é aventura, certo? Parece com português. Eu tenho biography e a autobiography. A biography em português significa biografia ou a autobiografia, né? É a história de uma pessoa de verdade. Quando você escreve
sobre uma pessoa de verdade. Daqui a pouquinho eu vou dar alguns exemplos de livros, né, que eu tenho aqui comigo, eu vou mostrar para vocês. Então, como eu falei lá do Faustão, né, se eu escrevo um livro contando a história do Faustão, então vai ser uma biografia. E o que é autobiography? A autobiography é quando a própria pessoa escreve a sua história. É como se o Faustão pegasse lá e escrevesse um livro sobre ele mesmo. Né? Classic. Classic é uma história, aquelas histórias clássicas. Né? A tradução de classic é clássico. Então, aquelas histórias que a gente já conhece de muito tempo atrás, Lobo Mau, Chapeuzinho Vermelho, né? Isso tudo entra em classic, tá bom? Poetry. Poetry significa poesias. Né? Então, se você tem aí um livro de poesias, em inglês significa, a tradução para inglês é poetry. Poetry. Mystery, né? Mistério, né? Uma história de mistério, mystery. Fantasy. Fantasy significa fantasia. Né? Então, são histórias, né, de tempos antigos, tempos de fada, de trolls, né, desse tipo de coisa, de gnomos. Então, tudo isso entra em fantasia. Assim, outra coisa, gente, o livro não necessariamente tem apenas um gênero, né? Ele pode ter vários desses gêneros, né? Por exemplo, como eu falei, o Harry Potter, ele é um livro de adventure, ele também é um livro de fantasy, né? Que é um livro de fantasia. Então, os gêneros eles vão se misturando, né? Não é um gênero só. Eu tenho aqui o comic e o comic book. Né? O comic é a história em quadrinhos. O comic book ele é uma história em quadrinhos que ele é uma história fechada. Né? Ele é num quadrinho só eu tenho toda a história, certo? Daqui a pouquinho também eu vou dar alguns exemplos sobre isso. O manga, ou mangá, como a gente conhece em português, né? É aquela história em quadrinho japonesa que é desenhada em preto e branco, né? Na maioria das vezes, lido de trás para frente. Então, mangá, ou em inglês se escreve do mesmo jeito, mas a pronúncia é um pouquinho diferenciada. Manga. Short stories. Né? Short stories são contos, né? Que a gente conhece em português como contos. Em inglês até o nome faz um pouco mais de sentido, porque a gente tem, se você traduzir ao pé da letra, short stories seriam histórias curtas, né? O conto é aquela história curta, ele é uma história rapidinha, pequena, que não demora muito, e ele já tem ali início, meio e fim naquelas poucas páginas. E science fiction, né, que é a ficção científica, né? A gente tem a ficção, que em si, né, é aquela história que não existe, né? Por exemplo, o Harry Potter, mais uma vez puxando aqui pro Harry Potter, que é um dos livros mais famosos que existe. Mas não só o Harry Potter, né? O Crepúsculo, né, que tem os Jogos Vorazes também, eles são todos ficção, certo? Porque são histórias que não existiram de verdade. E a science fiction é uma ficção científica, é uma ficção que fala de futuro, né, com história de robôs, naves, alienígenas. Então ela é uma ficção, só que puxada assim pro lado mais tecnológico da coisa. Então, em inglês, em inglês, a pronúncia é science fiction, ok? Bom, então eu vou voltar aqui para a minha câmera, porque, como eu falei para vocês, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, eu ia dar alguns exemplos, né, de livros, exemplos práticos das diferenças, né? Bom, como eu falei para vocês, eu tenho alguns livros aqui, por exemplo, do Harry Potter, né? Eu falei muito de Harry Potter. E pronto. O Harry Potter, né, que ele é um livro, ele é ficção, ele é aventura, ele é fantasia, então ele é tudo isso, tudo junto, certo? Bom, deixa eu ver aqui outro. O que eu falei lá sobre a biography e a autobiography, né? Eu tenho um livro de biografia e o de autobiografia. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês, são esses dois livros sobre o Bruce Dickinson. Acho que vocês não conhecem, né? Ele é um cantor, vocalista, né, de uma banda que eu gosto muito, que é do Iron Maiden, uma banda de rock bem famosa. Talvez vocês não conheçam, né? Nunca ouviram falar, porque é coisa de gente velha mesmo. E eu tenho aqui dois livros sobre ele. Uma é uma biography, esse aqui, uma biografia, que foi escrita por esse cara aqui, ó, Joe Schumann. Então foi outra pessoa que escreveu sobre ele, né? Escreveu sobre a história dele. E eu tenho aqui a
autobiography, né? Tem até aqui, ó, an autobiography do Bruce Dickinson, porque foi ele mesmo que escreveu o livro contando a história dele. Então aqui é uma biography e aqui é uma autobiography. Eu nunca consigo colocar direito para a câmera. Autobiography, biography. A outra diferença que eu tenho aqui, ó, é o comic e o comic book, né? Esse aqui é um comic, certo? Que é uma história em quadrinhos do Homem-Aranha, do Spider-Man, né? Está até em inglês essa daqui. E por que esse aqui é um comic, né? Um quadrinho, porque ele é um quadrinho que ele existe desde que criaram o Homem-Aranha, ainda hoje sai revestindo o Homem-Aranha. Assim como, por exemplo, Turma da Mônica também, né? Desde a criação, ainda hoje a gente tem historinhas da Turma da Mônica. Ainda hoje tem Homem-Aranha saindo das bancas de revista, certo? E eu tenho o comic book, que é esse aqui, por exemplo. Persepolis é uma história só que a pessoa criou essa história e ela tá aqui, ó, ela é toda em quadrinho também, né? Mas é uma história que ela só existe aqui, né? É a história dessa personagem aqui. Então ela começa aqui e termina, né? Toda a história está aqui e pronto. Então um comic book. E esse aqui não, esse aqui é um quadrinho que toda semana tem um quadrinho do Homem-Aranha com uma história diferente. Deu para entender aí a diferença, né? De comic e comic book. E vou mostrar para vocês por último aqui um outro que eu tenho aqui que é um mangá, né? Que eu falei para vocês, né? Um mangá que é a historinha em quadrinho japonesa, né? Que na maioria dos casos ela é em preto e branco e você lê de trás para frente, você lê ao contrário, né? Como diferente do que a gente lê aqui, tá bom? Bom, então esses são alguns exemplos de alguns livros. E voltem, né, novamente o vídeo, assistam de novo para que vocês peguem e aprendam não só a tradução, mas também a pronúncia de cada um desses gêneros literários para quando vocês forem responder a atividade. Ok? Então é isso por hoje, gente. Thank you very much. See you on next class. Bye bye.